Você também tem a impressão que os políticos para quem você votou parecem não defender teus interesses? Eu sei que você já começou a rir, mas isso foi só uma pergunta retórica, não precisa nem se dar o trabalho de responder. O prejuízo não seria tanto se fossem só os políticos, mas as instituições, as corporações, as agremiações ou qualquer organização formada para defender interesses públicos parecem que começam a tomar vida própria e canibalizam a superestrutura que as criou, ou seja, nós. Isso nos deixa muito frustrado, para não dizer mais. Adotamos a prática de responsabilizar os agentes que a compõem desde sempre, e desde sempre esse infortúnio se mantém. Será que já não passou da hora de mudarmos o foco do que ou quem responsabilizar? A Sofia diz que sim, que o agente inteligente traidor está sucumbindo a uma das manifestações da inteligência da natureza, falado no vídeo 1. Quer entender a verdadeira origem desse infortúnio que tanto nos aflige? Fique até o final deste vídeo. Mas antes, curta e se inscreva no canal. Ajude a Sofia a nos ajudar. A Sofia mostrou neste vídeo quando a inteligência transcendente começa a existir. Relembrando, ela começa a existir a partir do momento em que dois agentes inteligentes começam a interagir com um propósito em comum, mas que seus efeitos começam a ficar tanto mais evidente quanto mais agentes se juntarem. Antes de continuar, é importante pontuar que a palavra transcendente não tem conotação mística aqui. Ela indica que a harmonização entre dois ou mais agentes emerge em fenômenos que transcendem a cada um deles, ou seja, que ele faz parte, mas o resultado total não depende só dele. Continuando então, o nosso erro começa em responsabilizar só o agente inteligente e ignorar a superestrutura a que ele pertence. Começa porque identificar que a superestrutura é tão ou mais responsável do que o agente que a compõe já é um grande passo. Mas outro tão importante é identificar por que essa superestrutura toma vida própria e parece agir contra o propósito de quem a criou, ou seja, começa a agir contra nós. Quando se junta dois ou mais agentes inteligentes com um propósito em comum, eles começam a formarem uma superestrutura. Esse propósito precisa sempre ser comum para que essa superestrutura se mantenha íntegra. A Sofia chama esse propósito geral em comum de vetor G. A partir desse momento, se o agente inteligente quiser se manter na superestrutura, precisa se alinhar ao seu vetor G. Senão, é expulso, ou preso, ou morto, ou cancelado, dependendo do tipo da superestrutura. Para a superestrutura em si, isso não é problema. Quem não se alinha a ela, não permanece nela. Isso é problema quando a superestrutura é gerada dentro de outra superestrutura, como é a maioria dos casos gerados pela nossa sociedade. Todas as superestruturas geradas são geradas pelas superestruturas humanas. As superestruturas menores são geradas, muitas vezes, para atender aos interesses da superestrutura maior. O exemplo mais evidente que todo mundo conhece são as instituições dentro do Estado. O Estado é formado para manter organizada uma nação, que é uma superestrutura formada por agentes inteligentes humanos. As instituições são superestruturas menores que formam o Estado, criados para preservar a superestrutura maior, a nação. Então, o agente inteligente pertencente à superestrutura menor passa a sofrer a pressão de dois vetor G. O vetor G é formado pela superestrutura maior, ou seja, da nação, e o vetor G da superestrutura menor, a instituição. O vetor G da estrutura maior é mais poderoso, mas é mais disperso. O da menor é menos poderoso, mas mais intenso. O agente inteligente da superestrutura menor
acaba sucumbindo ao vetor G menor em detrimento do vetor G da superestrutura maior. É nessa hora que as instituições passam a defender seus interesses próprios em detrimento dos interesses da nação. Ela passa a canibalizar a superestrutura maior que a criou. Ela vira um câncer. Esse é o lado negro da inteligência. A sua manifestação conduz o agente inteligente a canibalizar o próprio agente inteligente. Só tem duas formas de mitigar essa doença. E não é apenas penalizando o agente que a manifesta. É, primeiro, tomando consciência, que é o propósito da Sofia neste vídeo, para se prevenir contra ela, pois não há como mitigar um problema sem saber suas causas, seus fundamentos. E segundo, manter um corpo saudável, ou seja, a superestrutura maior deve purificar seus agentes inteligentes para ficar menos propenso a essa doença ao ingressarem nas superestruturas menores. A Sofia criou o vetor G, que faz parte do alfabeto filosófico, para trazer para o nível do consciente essa força que influencia e até determina o comportamento do agente inteligente consciente. E você, sabe quanto do teu comportamento é regido pela tua vontade ou por algum vetor G? Veja agora as dicas da Sofia. Leia. Sinta-se bem, vestindo a marca da Sofia. Para cada produto que adquirirmos que carregue a mensagem da Sofia, um será doado para ajudar as escolas a fortalecerem a comunicação da importância do conhecimento. Pois somos agentes inteligentes com uma capacidade intelectual extraordinária. Mas assim como uma locomotiva precisa de combustível para operar plenamente, nosso intelecto também. Ele precisa de conhecimento para operar com toda a sua capacidade. Clique nos links da descrição deste vídeo e comece já a ler um livro.